Olá, eu sou a Turca e a gente vai aprender nesse vídeo a fazer esses acessórios da Chapeuzinho Vermelho, a cestinha, o bolinho e o paninho, tá bom? Esse paninho pode cobrir aqui o bolinho na cesta, fica bastante bonito para tirar foto, para compor em cenário. É uma opção aí para você deixar a sua peça ainda mais fofa, ainda mais bonitinha. A gente vai usar fio balloon. As cores eu vou deixar na próxima tela para vocês e a lista de materiais completa vai estar na sua apostila no blog da Pinguim. Para começar então a cestinha, a gente vai começar a fazer essa cestinha aqui pela base. Aqui é o lado avesso do trabalho, tá? O lado direito tá aqui. E a gente vai subir ela com relevinhos para formar esse quadriculado. Vamos lá? Em vez de fazer aquele tradicional início com 6 pontos baixos, a gente vai iniciar aqui no fio de cor milho com 8 pontos baixos. Na carreira 1, então, 8 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, me empolguei, já comecei a fazer aqui, são 8 aumentos. Então, na segunda carreira, com 8 aumentos, a gente vai passar de 8 para 16 pontos em toda a volta. Concluída a carreira 2 com 16 pontos, a gente vai para a carreira 3, um ponto baixo e um aumento, repetindo 8 vezes essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. A gente vai passar de 16 para 24 pontos nessa volta, repetindo um ponto baixo e um aumento 8 vezes. Para a carreira 4, a gente vai continuar aumentando. Agora vão ser 2 pontos baixos e um aumento nessa carreira. Concluindo então a carreira 4 com 2 pontos baixos e um aumento, que a gente repetiu 8 vezes, a gente foi para 32 pontos na carreira 4. Agora a gente vai para a carreira 5, vai continuar aumentando. Continuando na proporção de 8 aumentos por carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento nessa carreira. E a gente vai repetir essa sequência 8 vezes e a gente vai para 40 pontos na volta. Agora, na carreira 6, a gente vai fazer só ponto baixíssimo, que é para a gente fazer a base, onde vai subir o nosso cesto, a parede do nosso cesto. Vou ter cuidado para não tensionar demais o meu ponto, porque eu vou precisar laçar por esse ponto baixíssimo na próxima carreira. Então, eu vou fazendo com esse cuidado de deixar um pouco mais frouxinho a cada ponto, para que eu consiga subir a lateral desse cesto sem problema, usando essa carreira de ponto baixíssimo como base. Chegando aqui no último pontinho, eu vou cortar o meu fio, deixando o fio suficiente para o arremate aqui. E vou fazer aquela correntinha falsa para terminar a carreira de forma contínua. Pulo um pontinho, venho no outro, que é o primeiro ponto baixíssimo da sequência. Passo por ele e por dentro de onde meu fio está saindo. Eu faço uma laçadinha, ajusto o tamanho, que fica parecendo a laçadinha do ponto baixíssimo, e aí parece uma correntinha que ficou contínua aqui. E aí agora, com o fio cortado, a gente vai recomeçar subindo a parede do nosso cesto a partir dessa carreira de ponto baixíssimo. Depois a gente bota para dentro, esconde essas pontas de fios. Por hora é nozinho corrediço, e você vai pegar em qualquer ponto da sua volta, laçar assim o ponto baixíssimo e pegar a minha laçadinha aqui do nozinho corrediço
prendo ele fazendo um falso ponto baixo. E aí você pode fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar ou começar do próximo. E depois você encerra no mesmo lugar aqui que tem o falso ponto baixo para dar a contagem certa de pontos. E vou fazer ponto, já tô laçando inclusive o fiozinho aqui do início para poder ajudar a arrematar. Pego as duas laçadinhas sempre de cima aqui da nossa carreira de ponto baixíssimo e nela subo a carreira de pontos baixos. Vou fazer 40 pontos baixos sem alterações para subir essa lateral do nosso cesto, sempre pegando as duas alcinhas para dar estrutura. Ó, duas alcinhas do ponto baixíssimo para deixar certinha a estrutura para a gente subir a parede aqui, 40 pontos baixos dessa maneira até chegar aqui de volta. Terminando aqui o último, junto com aquele nozinho inicial, e já venho aqui no primeiro ponto baixo para a gente fazer circular, já faço o primeiro ponto da próxima carreira. E vou colocar aqui um marcador. Vou começar agora a contar os pontos da próxima carreira, que eu vou fazer relevo de 3 em 3. Então, aqui, ó, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. O próximo vai ser em relevo pela frente. No ponto alto, o relevo a gente pega no meio do ponto. No ponto baixo, a gente pega na cabeça do ponto mesmo. Você entra com a sua agulha de frente para trás no ponto que você quer trabalhar e no ponto seguinte você sai de trás para frente, ok? Isso está fazendo um relevo para a frente. Vai laçar e fechar o seu ponto baixo e fez um relevinho aqui, dá para ver bem, pela frente. Considerando que você entrou por um ponto e saiu pelo outro, o ponto de onde você saiu você não trabalhou, você ainda tem que trabalhar ele. Então, bastante atenção que o seu próximo ponto é esse, de onde você saiu e que você ainda não trabalhou. 3 pontos baixos, normalmente, ok? Seu relevinho ficou aqui, 3 pontos baixos, o próximo é relevo. Entra com a agulha de frente para trás e no próximo ponto sai de trás para frente e faz seu ponto baixo. Pega no ponto aqui de onde você saiu para voltar a contar 3 pontos baixos. E vai repetir isso até o final da carreira. Vai dar aí 10 desenhos. Vai dar 10 vezes o ponto em relevo até você terminar a sua carreira. Sua contagem só vai dar certo se você pegar direitinho o ponto certo depois do relevo, ok? Muita atenção nisso. Vai dar a volta e a gente retorna. O último ponto em relevo da sequência, você vai sair onde está o seu marcador. E vai fazer seu ponto baixo em relevo. E no próprio marcador, você vai fazer o primeiro ponto da próxima carreira. E a próxima carreira você vai repetir a anterior, sendo que agora ficou mais fácil, porque você já tem o pontinho em relevo ali marcado. Ele ainda tá sutil, mas com essa carreira ele vai ficar mais marcado. E você vai repetir nessa carreira a carreira anterior. Dá pra ver bem mais, ó. Concluindo com um ponto relevo pela frente. A carreira 9 e a carreira 10 vai ser idêntica. Pode repetir tudo igualzinho. Na carreira 9 e 10, repete a 8.
O último ponto da carreira 10. Vou para a carreira 11 agora, fazendo relevo por trás. Agora, carreira 11, em vez de fazer a mesma coisa que eu tô fazendo até agora, eu vou pegar relevo, só que de trás para frente e saindo no próximo ponto. Em todos os pontos onde a gente fez ponto baixo, sem ser o relevo aqui, a gente vai pegar assim, trás para frente, frente para trás, os 3. Para criar essa linhazinha aqui. Vai chegar onde a gente estava fazendo relevo e vai continuar fazendo o mesmo relevo aqui pela frente. E os próximos 3 pontos baixos a gente vai pegar por trás. Vão ser 3 por trás, 1 pela frente. Fica fácil de visualizar, porque a gente já marcou bem esse relevo, então ele vai continuar. Agora, só a diferença é que os pontos baixos, os outros 3 pontos baixos de cada sequência, né, vão ser em relevo também, só que por trás. E ela vai ficando assim. E o último ponto da carreira também é em relevo. E agora a gente começa a próxima carreira igual a carreira 8. Fazendo novamente 3 pontinhos baixos e 1 ponto em relevo pela frente. 3 pontinhos baixos e 1 ponto em relevo. Vai repetir igual a carreira 8, a gente vai repetir agora na 12 e na 13. Fiz iguais, então, aqui a carreira 8, na sequência, fiz a carreira 12, 13 e 14, iguais a 8, e aí a gente vai finalizar na carreira 15 com pontos baixíssimos de acabamento. Terminando a volta, vou deixar um pouco mais de fio para ajudar a costurar depois a alça. Esse fio vai ficar aqui na espera pela alça. E a gente vai fazer uma alça de ponto baixo sem corrente. Se você não sabe fazer, vai aprender agora, porque ela é muito útil para várias coisas, essa alcinha de ponto baixo sem corrente. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A receita de vocês é essa, que fica um pouquinho maior. Para fazer um pouquinho mais baixa, veja bem, o cupcake vai encaixar e ficar um pouquinho mais de fora, e na outra ele vai ficar um pouquinho mais coberto, mais para dentro. A única diferença entre essas duas são 2 carreiras. Nessa eu não fiz a carreira 10 e 14. E nessa eu fiz a 10 e a 14. Se vocês quiserem deixar menor, é só eliminar da sequência de vocês a carreira 10 e a carreira 14, combinado? Beleza. Então, a gente vai passar para a alça, que são 25 pontos baixos sem corrente. A medida que a gente deixa para a ponta são 3 vezes o tamanho que a gente quer. Então, você mede aqui mais ou menos o que vai ficar de alça, deixa uma sobra para o arremate e mede 3 vezes. Ó, 3 vezes essa medida e a gente começa por aqui. É o tamanho da ponta, do fio da ponta que a gente vai precisar. Vou botar o fio da ponta para esse lado e o fio do novelo para cima e iniciar com um nozinho corrediço. E o ponto baixo sem corrente, você vai laçar o fio da ponta e laçar o fio do início, passando o fio do início por dentro
E assim você tem o primeiro ponto baixo sem corrente. Pode passar assim por cima também o fio da ponta e laçar o fio do início. E fechou. Ó, dá pra ver a cabecinha do ponto certinha. E você vai repetir isso 25 vezes. Aqui a gente já tem 4, 5, 6, cuidando para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Como seria uma carreira de ponto baixo normal, você deixa a trancinha sempre do mesmo tamanho, os pontos sempre do mesmo tamanho, homogêneos, então é desse jeito. E vai completar 25 pontos de ponto baixo sem corrente. Completei aí 25 pontos baixos sem corrente, meu fio da ponta ainda sobrou um pouco aqui. Vou subir uma correntinha e vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. E eu vou tecer aqui no avesso, onde fica aparecendo direitinho a cabeça do ponto da carreira anterior. Mesma coisa, não tensiona demais esse ponto baixíssimo para não encurtar a sua alça. Vou laçando sempre aqui, ó, a cabeça do ponto, sem mistério. E vou fazer esses 25 pontos baixíssimos em cima dessa carreira anterior. Concluiu aqui, corta deixando o fio para costura. Fiz uma correntinha para encerrar. E aí a gente vai fixar aqui o primeiro lado, onde já tem um fio. Você pode amarrar para posicionar e depois fazer uma costurinha para ajustar a ponta dessa alça direitinho. Ó, amarrou, tá firme. Vou deixar essa ponta dessa alça mais acomodada na lateral aqui desse cestinho. Acomodou na posição certa, amarra, esconde a ponta, bota uma colinha de pano e tá finalizado esse lado. Você vai medir aqui na metade para prender exatamente do outro lado. Se você quiser contar os desenhos, são 10, então vão ficar 5 para cada lado. Só deixar secar enquanto a gente vai fazer as outras partes. Pro bolinho, a gente vai primeiro usar a cor raiz, que parece com chocolate, né? E vai começar numa base de 8 pontos baixos, igual a gente fez na sexta. Carreira 2, a gente vai fazer 8 aumentos. E vai para 16 pontos na carreira 2. Com 16 pontos baixos, a gente vai para a carreira 3 ainda aumentando, fazendo um ponto baixo e um aumento, 8 vezes, e a gente vai para 24 pontos nessa carreira. Com 24 pontos, a gente começa a carreira 4, mantendo esses 24 pontos, mas em blow. Blow é laçar pela alcinha de trás. Blow significa back loop only, ou seja, laçar apenas pela alcinha de trás. O ponto inteiro tá aqui, tá dando foco, né? O ponto tá aqui, a cabeça do ponto tá toda na agulha. Eu laço, ignoro a laçadinha da frente, pego apenas a laçadinha de trás e teço só nela.
E aí vai ficando essa alcinha para frente aqui para delimitar o fundo da lateral. Concluída a carreira 4 em blow, agora a gente vai fazer da carreira 5 até a 10, ponto sobre ponto. A gente só vai subir aqui carreiras circulares, sem aumentar nem diminuir, só fazendo ponto sobre ponto até a carreira 10. Crescidas as carreirinhas até a 10, a gente vai começar a fechar, então, o nosso cupcake e vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vai repetir um ponto baixo e uma diminuição 8 vezes para completar a volta. Completando a volta, a próxima carreira vão ser apenas diminuições. Então, eu vou fazer 8 diminuições até completar a carreira. Mas a gente vai dar uma paradinha para colocar enchimento. Não precisa ser muito, mas tem que preencher bem o espaço. Não precisa ficar muito duro, muito cheio de enchimento, tá? Só para preencher mesmo e ficar fofinho, ficar macio. E aí vai seguir fazendo diminuições pra gente fechar o bolinho. Concluiu aqui, corta deixando o fio para costura, vai puxar e fazer o anel mágico invertido. Laçando aqui apenas pela alcinha de trás, de fora, de cada pontinho da carreira anterior. E puxar para fechar. Faz um arremate e bota a ponta para dentro pelo meio aqui do anel mágico. Tá pronto o nosso bolinho e a gente vai passar agora para cobertura. Vamos lá então para cobertura? Vamos começar na cobertura que nem a gente começou no bolinho, com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. 8 pontinhos baixos aqui no anel mágico. Segunda carreira, 8 aumentos. A gente tá com 8 pontos, vai na segunda carreira para 16, um aumento em cada ponto. Carreira 3 e a gente vai continuar aumentando, um ponto baixo e um aumento. Vamos na carreira 3 passar para 24 pontos, com a sequência de um ponto baixo e um aumento, que a gente vai repetir 8 vezes. Próxima carreira, carreira 4, vai ser um pouquinho diferente. Em vez de 8 aumentos na carreira, a gente vai aumentar 4 vezes apenas. Então, vão ser 5 pontos baixos e um aumento, que a gente vai repetir 4 vezes nessa volta. E aí, a gente vai passar para 21 pontos, 28 pontos aqui na carreira 4. Bom, agora na carreira 5 a gente vai trabalhar de maneira bem misturadinha, com os pontos bem misturadinhos. Então, a gente vai fazer uma sequência de pontos que vai construir um ondulado que vai simular uma cobertura escorrendo, ok? Por isso que os pontos são tão variados. Comecei aqui com um ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Na verdade, vou fazer um aumento de ponto alto. Então, são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Em seguida, um ponto baixo. E 2 pontos baixíssimos.
Depois vou subir 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos. Com a atenção que eu subi 2 correntinhas, vou fazer aqui no mesmo lugar de onde subiram as correntinhas, onde tem um ponto baixíssimo, tá? 2 pontos altos. Em seguida, um meio ponto alto. E um ponto baixo. Na sequência, 3 baixíssimos. Sobe 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos, que a gente dá 2 voltinhas e a gente faz. Eu não fiz no mesmo buraco, vou fazer no mesmo buraco onde eu fiz no mesmo ponto base, onde eu fiz o ponto baixíssimo e subir a correntinha, eu vou fazer meio ponto alto. Sempre que tiver correntinha subindo, a gente faz no mesmo lugar. Ponto alto duplo, 2 vezes. Depois um ponto alto. Depois um meio ponto alto. Vai descendo progressivamente. Um ponto baixo. E 3 baixíssimos. Um meio ponto alto. 2 pontos altos. Ok? 2 correntinhas. Escapuliu aqui. 2 correntinhas. Ficou desfiado. Se desfiar, faz de novo. 2 correntinhas. Um ponto baixíssimo. E agora mais uma sequência. Ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto, ponto alto, meio ponto alto. Vou fechar com baixíssimo. E aí a gente conclui a volta. Encerro aqui. Cortando fio, não precisa deixar fio para costura, a gente não vai fazer costura aqui. A gente vai fazer aqui uma simulação de um granulado. Eu vou usar esse fio aqui para fazer essa simulação de granuladinho aqui, que nada mais é do que pequenas laçadinhas passando por cima da nossa cobertura. Então, você dá um nozinho e vem aqui botando o nozinho pro lado avesso e vai aleatoriamente passando o seu fio na distância de um pontinho cada vez que você passar, para ficar pequeno. Vai assim construindo o seu granuladinho. Não tem regra aqui, não tem receita para isso, é só você ir intercalando a posição, a direção. Aqui no meio vai a cerejinha depois. Vai mantendo a distância de um para o outro. E assim vai até você achar que tá bom, não tem regra para isso aqui não, tá? Terminei, botei pro avesso e os fios do avesso a gente vai colar, então não tem problema se preocupar com eles. Para fazer essa cerejinha, vamos lá, 6 pontos baixos no anel mágico. É quase uma esfera, mas não vai chegar a fechar essa esfera. 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha. Vem no primeiro. 6 aumentos. Aumentos em todos os pontos. Fechou a carreirinha. E imediatamente já vai diminuir.
Na terceira carreira já vai fazer uma diminuição. Uma diminuição. E vai virando, a tendência é que ele vai emborcando para cima, você vai virando para baixo, para que ele fique mais arredondado. E vai ser só isso, gente. A cerejinha é só isso. E aí a gente vai arrematar aqui, deixar fio para costura e costurar ela aqui no meio da nossa cobertura. Vai posicionar aqui e vai passando a agulha para baixo e para cima, pegando na última carreira. Vai enxergando aqui os pontinhos da última carreira, vai pegando neles para subir e prender. Depois desce. Aperta bem. E tá costurada a nossa cerejinha. Vou dar um nozinho aqui do lado avesso para ficar firme, porque a gente vai colar. Corto o excesso de fio, já cortei todos os excessos de fio. Venho aqui com a minha cola de pano e vou colocar especialmente no contorno. Um pouquinho aqui no meio também. Posiciono o meio, né, do meu bolinho no meio da cobertura e encaixo. Aqui é bom colocar os alfinetes para ajudar a fixar até que essa cola seque. Vou deixar essa cola secando. Não sei exatamente quanto tempo ela demora para secar, demora umas horas aí. E se você quiser deixar até de um dia para o outro, pode deixar secando que não tem problema. E aí a gente passa para essa toalhinha fofa. Bem simples essa toalhinha. A gente vai fazer 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sobe mais uma e inicia com pontos baixos. Carreiras de ida e volta, onde a gente sobe uma correntinha a cada início de carreira, ok? E aqui só ponto baixo, ida e volta, não tem mistério até completar 13 carreiras. Quando a gente completar 13 carreirinhas, a gente volta para mostrar esse detalhe de pesponto feito aqui. Qual é o meu objetivo com ela? É compor cenário para tirar foto, colocar o cupcake em cima, colocar a cestinha em cima e também cobrir o bolinho dentro da cesta. Então, se você cobrir assim por dentro da cesta, você vai perceber que ele cobre direitinho e vai ficar desse jeito, tá bom? Também é outra maneira de compor para você tirar foto da sua peça depois. Então, vamos lá, 18 pontos, 13 carreiras. Concluiu, então, as 13 carreiras. Remata. E você vai pegar um pedaço do fio vermelho e vai fazer um pesponto
a cada 2 carreiras, na distância de 1 ponto para cada pesponto. Vai fazer nesse zigue-zague até chegar do outro lado. Eu tô fazendo com vermelho, mas você pode fazer com a cor que você preferir. Chegou do outro lado, vai puxar o suficiente para ficar uma pontinha desse lado, um dedinho, uma unha, nem um dedo de distância, e corta aqui deixando a mesma distância que deixou do outro lado ali, e vai repetir a cada 2 carreiras. Aqui tem um intervalo entre 2 carreiras, a gente não vai fazer, a gente vai fazer no próximo. Eu vou fazer isso até chegar aqui na última carreirinha aqui, pra gente fazer a outra cor, formando um xadrezinho. Vai fazendo pesponto e cortando até chegar aqui. Depois a gente volta para fazer no sentido vertical. Concluídas as listras vermelhas, agora eu vou botar listras azuis. Também na mesma proporção que eu botei as vermelhas. Eu venho aqui e vou botando, não aqui, né? Carreirinha para cima, carreirinha para baixo, no zigue-zague. Puxo meu fio, também deixando uma pontinha. Cuidado com esse ajuste quando você puxar assim, para garantir que continue tendo uma pontinha aqui. Corta ali o excesso e eu vou procurar fazer essa mesma distância. O mesmo zigue-zague que eu fiz na horizontal, vou fazer na vertical. Puxo meu fio, deixando uma pontinha, e quando eu puxar aqui para ajustar, garanto aqui que tem uma pontinha ainda, que não vai ficar faltando fio, e corto aqui. E assim eu vou fazendo igual a outra toalhinha. Vou fazer do mesmo jeito. E depois eu coloquei um pinguinho de cola de tecido aqui em cada parte, aqui dá pra ver que tá colado, entre o fiozinho e o tapetinho. Tapetinho não, paninho, né? Botei em cada pontinha que tem um fiozinho, fiapinho, eu coloquei um pinguinho de cola. Inclusive aqui no arremate do próprio paninho. E aí tá pronto o nosso paninho, nossa cestinha e o bolinho da vovó. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam, me marque. Se chegaram até aqui no vídeo, comenta bolinho para eu saber que vocês assistiram tudo. E até a próxima.